Olá, corredores, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre música. Vamos mostrar quais são as grandes vantagens e como pode utilizar a música nos seus treinos para o ajudar a treinar melhor. Correr com música e com fones de ouvido não é algo consensual. Há quem goste, há quem não goste, não é consensual e, portanto, nós também não vamos dizer que existem coisas certas e coisas erradas. Vamos só falar sobre as grandes vantagens ou como é que a música e os fones de ouvido vos podem ajudar a correr melhor e, pronto, e a tornar os vossos treinos um pouco mais produtivos. Existem treinos que são bastante longos, treinos que nós passamos bastante tempo a correr e, portanto, nós muitas vezes pensamos que vamos perder tempo ao estar a treinar tanto tempo quando podíamos estar a fazer outras coisas. E, portanto, uma das coisas que vocês podem fazer é, por exemplo, através da música, ou então através de podcast, ou então através de outro tipo de conteúdos em que vocês vão aprender alguma coisa, a entrevista. Existem montes de formas de aprender através de fones de ouvido e, portanto, nós podemos aproveitar esse momento para nos cultivarmos, para aprender qualquer coisa enquanto estamos a treinar. Eu normalmente costumo, nos treinos mais longos, costumo ouvir alguns podcasts, principalmente podcasts sobre treinamento de corrida. Existem muitos, não vou agora falar de nenhum em particular para, pronto, poderia estar a beneficiar uns e a esquecer-me de outros, e portanto é muito interessante vocês usarem os fones para, por exemplo, ouvir um audiolivro. Isso é possível e existem já audiolivros muito bons e, portanto, enquanto estão a correr, estão a ouvir aquela história do livro ou a ouvir um podcast e, portanto, é uma forma também de aproveitar melhor o tempo durante os treinos. E isso é especialmente importante em treinos mais longos. Quando nós vamos fazer um treino longo, que demora 1 hora, 2 horas, às vezes 3 horas, ou às vezes até mais, então podem utilizar a música para vos distrair um pouco do sofrimento e do tudo o que está à volta do treino, que é cansativo, muitas vezes é chato, é aborrecido. Nós só às vezes pensarmos em fazer um treino de 2 horas ou 3 horas, ficamos completamente fartos, né? E portanto, estar a ouvir música ou estar a ouvir qualquer coisa que nos distraia e que nos dê algum prazer, tira-nos um pouco aquela fadiga mental que a corrida muitas vezes nos provoca. Aliás, existem alguns estudos que demonstram que a percepção de esforço durante o treino reduz-se quando nós estamos a ouvir música em cerca de 10%. Portanto, esta também é uma forma de nós também conseguirmos melhorar a nossa performance, porque o sofrimento não parece tão grande e, portanto, a percepção de esforço, aquele esforço que nós estamos a fazer acaba por não ser tão perceptível e, portanto, esta também é uma forma de nós usarmos a música para nos ajudar a treinar e, portanto, é uma boa alternativa e eu recomendo bastante. Existe um aspecto em que a música pode ser especialmente importante. Por exemplo, se nós quisermos melhorar a nossa cadência, melhorar o número de passos que nós damos por minuto quando estamos a correr, existe aquele número mágico dos 180 passos por minuto, que não é consensual que se deva correr sempre nessa cadência, mas muitas vezes nós queremos aumentar a cadência de corrida e, portanto, a música pode ser um forte aliado para nós conseguirmos atingir esse objetivo. Porque se vocês forem, por exemplo, ao YouTube e se colocarem lá na pesquisa músicas com cadência de 180 passos por minuto, aparecem imensas músicas que vocês podem ouvir e se vocês seguirem o ritmo da própria música, vocês vão ver que no final tem aquela cadência de 180 passos por minuto. Existem também músicas com cadências um pouco mais baixas, até para imaginemos que nós estamos normalmente com 160 passos por minuto. Nós não vamos passar de um momento para o outro para as 180. De forma a que a passagem da vossa cadência atual, que pode ser 160, 165
para os 180 seja feito de uma forma mais gradual, então podem pesquisar no YouTube músicas com cadência de 165 ou 170 ou 175 batidas por minuto, de forma que consigam ir aumentando a cadência de uma forma gradual. E, portanto, esta é uma forma que é bem mais divertida de aumentar a cadência do que utilizando um metrónomo. Um metrónomo é aquele bip que vai batendo com aqueles batimento que nós pretendemos e está sempre bip, bip, bip. E pá, e é uma coisa super chata, passado 2 ou 3 minutos nós estamos quase a mandar os fones fora e, portanto, esta é uma forma que vocês podem utilizar, é usar a música para vos ajudar a aumentar a cadência. Portanto, pesquisem no YouTube, tem imensas músicas com esse tipo de cadências e, portanto, é uma das formas também de treinar, distraírem-se com a música e ainda por cima conseguirem melhorar a vossa cadência. No entanto, usar música deve implicar alguns cuidados que vocês devem ter. Se vocês estão com uns fones, o que vai acontecer é que depois podem não ouvir a buzina de um carro, não podem ouvir alguém que está a falar convosco, a alertar sobre um perigo qualquer e, portanto, tenham cuidado com isso. Não ponham o som muito elevado, tentem arranjar formas de usar só num dos ouvidos ou qualquer coisa para tentar minimizar a probabilidade de terem algum tipo de acidente, porque isso pode mesmo ocorrer. Porque o facto de estarem a utilizar uns fones com música, muitas vezes a música está muito alta e acabam por depois não ouvir o que passa à vossa volta e estão tão distraídos com a música que acabam por não ter a percepção de todos os perigos que vos podem estar à vossa volta, né? E portanto tenham cuidado depois a passar uma estrada, cuidado com os carros, cuidados muito redobrados por causa de estarem completamente alheios ao que está a passar ao vosso redor. E portanto, basicamente o vídeo de hoje era este, era dizer-vos que podem utilizar a música para vos ajudar nos vossos treinos. Eu próprio utilizo, principalmente em treinos mais longos. Lembro-me perfeitamente de quando treinei para a primeira prova em que participei, eu andava a ouvir um conjunto de músicas e atualmente quando ouço essas músicas lembro-me sempre daquela prova em que participei. E portanto, quando ouço alguma dessas músicas, tenho aqui uma sensação de nostalgia por me lembrar daquela prova específica em que eu treinei usando aquele conjunto de músicas que foram minha companhia durante esses treinos. E portanto podem utilizar não só para vos distrair e terem uma percepção mais baixa do esforço, para terem um melhor humor, uma melhor capacidade de suportar o esforço, porque treinar é cansativo e implica algum sofrimento, e a música ajuda-vos a fazer isso. Também podem utilizar isso para aprender algumas coisas, alguns podcasts, alguns cursos online que também sejam feitos e possam estar a ouvir durante os treinos. E também podem utilizar para melhorar a vossa cadência ao longo dos treinos. E, portanto, existem muitas utilidades em vocês utilizarem música durante os treinos. No entanto, devem ter o cuidado porque o facto de estarem a ouvir música vai fazer com que possam estar distraídos com o resto que vos esteja a acontecer à vossa volta. E, portanto, tenham muito cuidado, principalmente com os carros, com algum obstáculo, qualquer coisa que vos possa colocar em perigo. Portanto, se gostam de utilizar música, continuem a utilizar. Se não gostam, não utilizam. Não há nada certo ou errado em relação à música. Eu pessoalmente utilizo, mas quem não gostar, não gosta. E portanto o vídeo de hoje era este, espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem o vosso joinha, subscrevam o canal caso ainda não tenham subscrito. Então até à próxima e bons treinos.